É cada vez mais real a constatação de que as Forças Armadas não irão referendar e nem chancelar a segurança das urnas e a integralidade do respeito ao seu voto, ao nosso voto. Não existe até hoje, por parte das Forças Armadas, a convicção necessária para dizer, para atestar que as urnas eletrônicas no Brasil são seguras e que não possam ser invadidas. Isso tem ficado cada vez mais patente, reiterado, registrado. O TSE não divulga, mas a verdade é que as Forças Armadas, o departamento que acompanha essa questão de tecnologia, já mandou mais uma correspondência para o TSE pedindo acesso, pedindo providências, e o TSE nada faz. Por quê? Porque o TSE sabe, reconhece a própria vulnerabilidade das urnas eletrônicas em nosso país. E as Forças Armadas também sabem, também reconhecem e não irão chancelar esse processo se não houver garantias de lisura do processo eleitoral. Isso fica ainda mais claro quando a gente sabe que um hacker circulou por dentro do arcabouço tecnológico inviolável das urnas eletrônicas em 2018 durante vários meses. E só foi descoberto quando o próprio hacker falou: alô rapaziada, eu tô aqui, eu tô olhando tudo que vocês fazem. Eu não entendo mesmo a razão desta fantasia da segurança e da inviolabilidade das urnas eletrônicas no Brasil. É apenas e tão somente uma fantasia de alguns setores que, como o próprio Lula já falou, se não fosse as urnas eletrônicas, ele jamais teria chegado ao poder em 2002. Para mim, isso é uma confissão que coloca em risco todo o processo eleitoral. Mas eu vou esperar que as Forças Armadas se manifestem, dizendo: olha, nós chancelamos todas as etapas, todos os processos como seguros. Algo que até agora não aconteceu e dificilmente acontecerá. Por quê? Porque o TSE permite que se chegue até um determinado ponto. Mas para ter a lisura é preciso acompanhar todas as etapas, mesmo depois de fechar o código-fonte, na definição de algoritmos e tudo mais, na questão da totalização dos votos, em todos os processos que envolvem a segurança das urnas eletrônicas. Mantido nesse estágio, mantido com a atual configuração, as urnas eletrônicas não transmitem confiabilidade e nem credibilidade. E não adianta ameaçar, e não adianta querer silenciar as vozes, indo para cima dos aplicativos, como o presidente do TSE está fazendo. Seria muito mais importante que o digníssimo ministro Barroso, o defensor do Batiste, que ele dissesse claramente quais têm sido as falhas que todos estão apontando e quais são as soluções. Não adianta jogar para a torcida de um lado só, porque isso só aumenta a falta de credibilidade na imensa maioria da população brasileira. E tem mais. Segmentos militares não veem isenção e capacidade de conduzir o processo eleitoral por nenhum dos membros do STF, dado o passado de militância, o ativismo judicial e as ações permanentemente contra o governo Bolsonaro. Essas fontes militares reiteram que, dos atuais membros do STF, os 9 que lá estavam, todos eles possuem comprometimento ideológico já manifestado em decisões, em liminares e em fatos públicos e notórios contra o governo, sempre manifestando um apego e uma paixão pela esquerda. Portanto, segundo esses militares,
o TSE hoje não tem condições de garantir que teremos umas eleições livres, limpas, justas, corretas e com resultados confiáveis. O período será de tensão e tensionamento, mas é importante observar que ninguém irá chancelar um processo que não seja confiável. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.